Mais um tipo legal agora. Advocacia administrativa, artigo 321 do Código Penal. E já avisando vocês, por este bimestre, esse, como forma de aula, é o último dispositivo legal. Vou passar um trabalhozinho aí para vocês e aí vocês vão complementar o que falta desse título com o trabalho que eu vou passar aí no próximo vídeo para a gente finalizar. E com isso, então, nós finalizamos o nosso bimestre. E aí vamos verificar aí de que maneira, de que forma a gente vai fazer a avaliação desses dispositivos anteriores que nós já falamos, mais os do trabalho que eu vou passar para vocês. Então vamos lá. Advocacia administrativa, artigo 321 do Código Penal. Alguns doutrinadores mencionam que o nome é impróprio, tá? Que não deveria ser advocacia, que a advocacia tem um outro significado. Mas, na verdade, tem uma certa semelhança, sim, porque é o funcionário público, na verdade, patrocinando o interesse de um particular. Então, vamos lá. 321, o legislador define o crime de advocacia administrativa como patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público. Veja, mais uma vez, que é o funcionário público praticando crime contra a administração pública. Pena, detenção de 1 a 3 meses ou então somente multa. E o parágrafo único diz que se o interesse é ilegítimo nesse patrocínio, aí a pena passa a ser detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Portanto, agora é uma coisa e outra, enquanto no caput é a detenção ou a multa, ok? Então vamos lá. Na verdade, no artigo 321 do Código Penal, o funcionário público acaba se valendo do fácil acesso que ele tem aos colegas perante a mesma repartição pública a que ele está vinculado ou numa outra repartição pública para advogar em favor de interesse alheio privado, tá? É como se o funcionário público estivesse trabalhando para o particular. Portanto, vai além dos seus deveres de ofício. Como funcionário público, ele acaba atendendo a um pedido particular e age representando este particular. Portanto, ele está ultrapassando os limites do seu dever de ofício e advogando em favor de um particular, ok? Veja, cuidado que aqui no caso especificamente o funcionário público acaba atuando na repartição que ele está trabalhando ou em outra repartição, tá? Porque veja vocês, imagine que eu sou funcionário público da Unifunec, tá? E eu só tenho acesso aos professores e aos funcionários da Unifunec. Aí eu deixo a Unifunec e vou até a prefeitura municipal ou vou até uma repartição pública estadual e como me conhecem, o acesso é facilitado. O fato de me ouvir é muito mais fácil do que de ouvir um terceiro. Daí o nome de advocacia administrativa, ok? O legislador menciona lá como núcleo do tipo o verbo patrocinar, tá? Elemento objetivo do tipo. E o patrocinar, que é o mesmo que um advogado faz, um advogado particular faz, é favorecer, é ajudar, é defender, é representar o interesse privado perante os órgãos administrativos públicos. Portanto, nesta situação, o funcionário público passa a representar durante o seu ato de ofício, valendo-se dessa condição que ele tem de funcionário público, ele passa a representar um interesse particular perante a repartição que ele trabalha ou perante a uma outra repartição pública. A conduta pode ser feita direta ou indiretamente, pode inclusive utilizar-se aí de terceiros ou testas de ferro, tá? Exemplozinho para vocês entenderem, porque é muito simples o crime de advocacia administrativa. Coloquei um exemplo aí, para depois, na hora de vocês fazerem a leitura, não dar uma interpretação diversa. Imagine lá que a vítima, né, portanto um particular, procura
pelo escrivão de polícia. Vamos usar o escrivão. Poderia ser no fórum, o escrevente, poderia ser em qualquer outra repartição pública. Mas a vítima particular vai lá e procura o escrivão de polícia e pede ao escrivão de polícia se tem como ele ajudá-lo na apuração do crime. Tá? Entregando lá um rol de testemunhas para o delegado, ou que ele vá lá falar com o delegado diretamente, porque o delegado confia mais no escrivão do que nele, vítima, tá? Para que o delegado passe a ouvir aquelas testemunhas ou dê um pouco mais de atenção a uma determinada prova. Então vejam vocês, a quem compete o caminho da investigação, a quem compete legalmente a busca das provas? Ao delegado de polícia. É ele que vai determinar quais são as provas viáveis, quais são as provas descartadas no caso. E é óbvio que se há interferência do escrivão, com quem ele trabalha ali diariamente, tá? Às vezes convive muito mais com o escrivão do que com outras pessoas fora do âmbito do seu trabalho, ele acaba dando maior credibilidade àquilo que o escrivão está fazendo. E, na verdade, o escrivão está fazendo aquilo visando buscar o interesse do particular, visando representar o particular. Agora, está diante de uma advocacia administrativa, tá? No caso, o funcionário público está peticionando junto ao delegado, tá? Atuando como se fosse empregado do particular para favorecer os interesses deste particular perante o delegado de polícia. Isso também é muito comum no âmbito do judiciário, tá? A advocacia administrativa, ela pode acontecer. Muito mais fácil quando o funcionário vai lá falar direto com o juiz, é muito mais fácil quando o funcionário vai lá falar direto com o delegado do que a testemunha, a vítima ou qualquer outra pessoa envolvida aí nesta apuração. Por isso, a definição deste crime ser desta maneira no artigo. E para outro exemplozinho aí do parágrafo único, relacionado ao interesse ilegítimo. Veja agora a situação. Tá? O advogado procura lá o escrevente lá no fórum, tá? E questiona o escrevente, tá? Dizendo o seguinte para o escrevente: olha, eu estou com um cliente aí, ele me procurou no escritório, meu cliente é rico, tá? Ele tem bens suficientes para arcar com as despesas do processo, mas eu pedi aqui na petição a justiça gratuita para o meu cliente, tá? Para ele economizar um dinheirozinho aí em relação a esse processo, tá? Mas ele tem bens. Então veja, eu não vou lá falar direto com o juiz, eu, advogado, não vou lá falar direto com o juiz, porque eu fiquei sabendo que esse juiz é muito rigoroso, que esse juiz ele não atende bem pessoas externas, portanto, ele confia mais em você, vai lá você e conversa com o juiz, tá? Explica para o juiz que o caso é de urgência, que realmente o meu cliente não tem dinheiro, quando na verdade o funcionário público já sabe que o cliente tem dinheiro, já sabe que ele pode arcar com as despesas do processo. E o escrevente então apanha essa petição, vai até o juiz, tá? E despacha lá direto com o juiz, dizendo para o juiz: olha, realmente eu conheço o advogado, essa pessoa realmente não tem condições, e o juiz então acaba admitindo a assistência gratuita aí em relação a esse processo. De novo, é o escrevente, funcionário público, patrocinando o interesse de um particular, e neste caso agora, o escrevente já tomou conhecimento prévio que aquilo é ilegítimo. Portanto, o cliente tem condições de arcar com as despesas do processo. O escrevente já tomou conhecimento dessa situação e ainda assim ele vai lá e patrocina a causa, atua como se fosse funcionário empregado do advogado ou da parte. Agora nós estamos diante de um patrocínio ilegítimo e por isso a pena ser elevada aí no caso específico do parágrafo único, ok? Pessoal, feito isso, agora rapidamente, o crime é classificado como crime formal, consuma com o ato inequívoco de patrocinar, e é crime próprio, nós já mencionamos, é praticado pelo funcionário público. Para finalizarmos isso, observaçãozinha importante que vocês precisam tomar cuidado, por isso que eu mencionei a necessidade daquele quadro comparativo, e é isso que nós vamos fazer como trabalho.
para vocês não confundirem um tipo legal com outro. Na advocacia administrativa, o funcionário público, não tendo atribuição para o ato, influencia o servidor dotado de competência em benefício de terceiro que não pertence aos quadros da administração. Advocacia administrativa. No tráfico de influência, artigo 332, o agente, funcionário público ou não, impõe, exige, cobra ou obtém para si ou para outrem uma vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função pública. Agora, quando o agente, funcionário público ou não, impõe, exige, cobra ou obtém uma vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função pública, nós estamos diante de uma situação de tráfico de influência, artigo 332, que não é a mesma coisa que exploração de prestígio lá no artigo 357. Na exploração de prestígio, nós estamos diante de um verdadeiro estelionato por parte do sujeito ativo. Portanto, na exploração de prestígio, o agente obtém a vantagem ilícita, induzindo o indivíduo em erro ao afirmar para ele que ele exerce influência sobre o juiz, sobre o jurado, sobre o promotor, sobre o funcionário da justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha, quando na verdade ele não exerce influência, não exerce prestígio algum sobre esses profissionais. Por isso que a doutrina o denomina aí de estelionato, ou de um verdadeiro estelionato, mas dentro dos crimes contra a administração pública. Mencionei um exemplozinho aí, o advogado alega ter condições de alterar sentença no tribunal. Isso é muito comum e pede-se bastante, muitas vezes usando exatamente essa situação. E aí questiona se está diante de um tráfico de influência, de uma exploração de prestígio, de uma advocacia administrativa e de outros tipos penais aí dentro desse contexto. Atentem-se muito bem a essa situação. Trabalhinho para vocês sobre o quadro comparativo que vocês terão que fazer. Então vamos lá. Pessoal, eu quero de vocês, para a gente poder finalizar a análise desse título, alguns artigos ficaram nos restando, onde é necessário vocês analisá-los em dupla, tá? E depois, é claro, fazer outras análises aí necessárias. Então, passei um trabalhinho, eu vou encaminhar isso também para vocês, tá? Para quem não tem condições de anotar aí, mas para quem tiver condições já vai anotando. Eu quero que vocês façam um quadro comparativo e me entreguem isso na data da avaliação. Então, se a nossa avaliação for feita de forma à distância, de forma digital, nós vamos verificar depois como isso vai acontecer e eu faço um contato prévio com vocês. Mas eu quero que vocês comparem, tá? E me entreguem digitalizado ou manuscrito, tanto faz, esses artigos, esses tipos legais. Eu quero que vocês façam uma comparação com os elementos objetivos, com os elementos subjetivos, enfim, como que se dá, quando que acontece um, quando que ocorre o outro. Portanto, quadro comparativo do artigo 313A com o 313B do Código Penal, tá? Quando se dá a conduta que incide no 313A, ou seja, a inserção de dados falsos em sistema de informação. Veja que aqui é a inserção de dados. No 313B do Código Penal, eu já não tenho mais a inserção, os dados já estão lá inseridos, tá? E o legislador define a conduta agora de modificar ou alterar de forma não autorizada o sistema de informação. Portanto, quando que ocorre um crime, quando que ocorre o outro. Quadro comparativo dos dois. A mesma situação em relação ao 332 e o 357. Tráfico de influência, que nós acabamos de fazer uma comparação rapidamente, mas muito rápida, muito superficial. Quando que ocorre o tráfico de influência? Quando que ocorre a exploração de prestígio. Outro quadro comparativo, vocês vão pesquisar, comparar um com o outro e me estabelecer ali
quando que se dá um, quando que se dá outro, o que diferencia um do outro. 334 com 334A, descaminho 334, 334A, contrabando. Antes nós tínhamos os dois no mesmo artigo, estavam os dois no 334 do Código Penal, contrabando e descaminho. Agora nós temos o descaminho num, o contrabando no outro. Quando que a situação é de contrabando, quando que a situação é de descaminho. Eu, por exemplo, vou lá no Paraguai e compro alguns produtos e não pago imposto. Isso é contrabando ou é descaminho? Eu vou ao Paraguai, compro alguns produtos que a entrada desses produtos não é permitida no Brasil. Isso é contrabando ou é descaminho? Vocês vão comparar os dois e mencionar a distinção de um e do outro. Artigo 348 e artigo 349 do Código Penal. Denunciação caluniosa e comunicação falsa de crime. Esse é extremamente importante. Tão importante quanto o tráfico de influência e exploração de prestígio. Nunca ninguém consegue diferenciar uma coisa da outra. Eu recebo, inclusive, alguns requerimentos em que o fato é de comunicação falsa de crime está como denunciação caluniosa ou vice-versa. Quando que ocorre a denunciação caluniosa? Quando que se dá a comunicação falsa de crime. O que diferencia um do outro? 339 e 340. Não se aprende os crimes do título 11º do Código Penal se não for analisados, estudados dessa forma. 348 e 349. Qual é a diferença do favorecimento pessoal? O que o 348 alcança? Como que o legislador define qual é o alcance do 348, qual é o alcance do 349? Quando que se dá o favorecimento à pessoa, quando se dá o favorecimento real. Um está relacionado ao indivíduo, outro está relacionado ao objeto. Mas vocês vão fazer essa análise com todos os seus elementos aí e me entregar. Se nós tivermos prova presencial, vocês vão me entregar isso no dia da prova em sala de aula. Se não tivermos a prova presencial, eu vou estabelecer de que maneira vocês vão me remeter isso para correção. Outra observaçãozinha importante para nossa avaliação bimestral, que será dissertativa, vejam, será solicitado todos os artigos deste trabalho, portanto vai cair o 313A, 313B, 332, 357, 334, 334A, 339, 340, 348 e 349 do Código Penal, mais os artigos que nós discutimos aqui em vídeo, mais os artigos que foram dados em sala de aula. Um abraço a todos e até mais.